A Justiça Federal decide suspender obras da estrada entre Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru. Depois da cheia, Defesa Civil agora entra em alerta pelo baixo nível de água no Rio Acre. A quantidade de chuvas no mês de junho tem sido consideravelmente baixa. Até agora, apenas 62 milímetros foram registrados. Cientistas cavam um poço de 2 quilômetros em Rodrigues Alves para estudar como era a vida na Amazônia até 65 milhões de anos atrás. A iniciativa envolve cerca de 60 pesquisadores de 12 países. E a última noite da 15ª edição do Circuito Junino de Rio Branco. É o que você vai ver agora no Jornal do Acre, segunda edição. Olá, boa noite. A Justiça Federal decidiu a favor de ONGs e associações ambientais e suspendeu as obras da estrada entre Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru. Segundo o projeto, a estrada vai cortar o Parque Nacional da Serra do Divisor e várias terras indígenas para ligar o Acre a Pucallpa, no Peru. O trabalho com a abertura de uma trilha de cerca de 90 quilômetros até o município peruano de Pucallpa foi iniciado em novembro de 2019. Várias discussões foram desencadeadas e um estudo apontou que a estrada deve gerar um prejuízo social de 960 milhões de reais. A Justiça também proibiu o IBAMA de promover o licenciamento do trecho da BR-364, que já se encontra sob sua análise, enquanto não foi realizada a mesma consulta aos povos indígenas e comunidades tradicionais, direta ou indiretamente, afetados pelo empreendimento. O projeto, segundo a análise, também afetaria negativamente as comunidades indígenas, incluindo indígenas em isolamento voluntário e áreas importantes em termos de significância ecológica, como o Parque Nacional da Serra do Divisor. Com resultado, a proposta é que o projeto seja revisto para que seja feita uma análise mais profunda dos impactos que devem ser gerados tanto do lado brasileiro como do peruano. 60 pesquisadores de 12 países começaram a perfuração de um poço no município de Rodrigues Alves para estudar o passado remoto aqui na Amazônia. O projeto vai ajudar a entender como era a vida na Amazônia até 65 milhões de anos atrás. Essas máquinas estão tirando de várias camadas da Terra evidências para reconstituir o passado da Amazônia desde sua origem. Os cientistas querem entender as condições ambientais e climáticas que a Amazônia já passou. Thomas é pesquisador em geoquímica. Ele diz que Rodrigues Alves fica em uma região complexa e a biodiversidade presente no local acabou chamando a atenção da comunidade científica internacional. A iniciativa envolve cerca de 60 pesquisadores de 12 países. O objetivo é entender como a floresta se formou e está se modificando ao longo do tempo. A previsão é que o poço de 2.000 metros leve cerca de 3 meses para ser perfurado. O projeto é o projeto de perfuração transamazônica. Nós estamos aqui no Acre como se fosse a nascente do rio. A partir da nascente do rio, nós vamos entender a foz do rio. Na foz do rio, nós estamos com previsto a perfuração no estado do Pará, na ilha do Marajó, onde previsto perfurar uma profundidade de 1.800 metros. Os dados coletados até o momento sugerem que a formação das florestas neotropicais teria ocorrido durante o período Cenozoico, era geológica iniciada há 65 milhões de anos atrás. Todo esse material está sendo armazenado aqui em Rodrigues Alves e a partir do final da atividade nós vamos levar para a Universidade de São Paulo e da Universidade de São Paulo, do Porto de Santos, ele está sendo enviado para a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, onde será preservado e analisado pelos pesquisadores participantes do projeto. Uma irmã do imigrante de 41 anos que abandonou os 3 filhos de 4, 5 e 7 anos em um motel de Rio Branco chegou à capital no sábado para acompanhar o caso. Segundo a direção do educandário Santa Margarida, onde as crianças estão desde que foram resgatadas, a tia tenta na justiça autorização para visitar os sobrinhos.
O juizado está esperando a confirmação da relação de parentesco, que até o momento ainda não está confirmada. Segundo as informações, o pai é imigrante, mas elas nasceram no Brasil. A mulher afirmou que é irmã do imigrante e que veio da França e está com ele no hospital. O imigrante é de Guiné. Foi levado pela polícia para a UPA do 2º Distrito e aparentava estar sob efeito de drogas. Os 3 irmãos que foram abandonados pelo pai não tinham sinais de maus tratos, estavam alimentados e pareciam bem cuidados, segundo informou o 3º Conselho Tutelar da capital acreana, que atendeu o caso e encaminhou as crianças para um abrigo. A seguir, Defesa Civil faz alerta para o período de estiagem crítico no estado. O nível do Rio Acre registrou na manhã de hoje, aqui em Rio Branco, 2,76 metros, 1,20 m a menos do que o registrado nesse mesmo dia no ano passado. Com a situação, a Defesa Civil entra em alerta para um período de estiagem crítico, com altas temperaturas e dias extremamente secos. As imagens atuais do Rio Acre são contrastantes com aquelas registradas no fim de março e início de abril, quando o rio chegou a 17 metros e 72 centímetros, a terceira maior cota na capital acreana desde que passou a ser monitorado em 1971. A quantidade de chuvas no mês de junho tem sido consideravelmente baixa. Até agora, apenas 62 milímetros foram registrados. O período de estiagem ele já começou, inclusive agora, após essa frente fria que nós tivemos, vai aumentar ainda mais essa questão de estiagem. As chuvas ficarão cada vez mais escassas. E com isso, nós já estamos monitorando, como fazemos todos os dias, a questão do nível do rio, onde, nesta data, o rio já apresenta nível menor do que apresentou na mesma data do ano passado, sendo que ano passado nós tivemos 3 recordes negativos em relação ao nível do rio. A possibilidade de uma seca severa nos próximos meses, que pode afetar o abastecimento de água, a agricultura, aumentar o risco de incêndios florestais, além de piorar muito a qualidade do ar, tem preocupado a Defesa Civil. Expectativas nada animadoras, previsões também que não são animadoras, onde nós podemos passar por altas ondas de calor, com ausência de chuva, com o nível do rio mais baixo, que nos dá o termômetro, com desabastecimento na zona rural, perda de produção, até mesmo aumento do número de mortes em relação ao afogamento. Então são perspectivas que não nos animam, mas que a gente precisa fazer. Além disso, nós temos uma grande consequência também, que com todo esse cenário aparece, que são as queimadas. Bom, e agora vamos à previsão do tempo para amanhã no estado. Segundo o CIPAM, uma forte massa de ar seco predomina sobre o sul da Amazônia e dificulta a formação de nuvens carregadas em toda a região. No Acre, a terça-feira será ensolarada e quente e o tempo varia de claro a parcialmente nublado e poucas nuvens se formam ao longo do dia. E não há previsão de chuva em todas as regiões acreanas. Em Feijó e Tarauacá, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Chapuri e Assis Brasil, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Rio Branco, mínima de 19 e máxima de 31 graus. E o governo do estado anunciou na manhã de hoje a antecipação do pagamento do salário dos servidores públicos estaduais do mês de junho e da primeira parcela do aumento de 20%. O pagamento estará na conta dos servidores aposentados e pensionistas na segunda-feira, dia 26. E para os servidores ativos, o pagamento será efetuado na quarta-feira, dia 28. A seguir, a última noite do 15º Circuito Junino de Quadrilhas na Arena da Floresta. Ontem foi a última noite da 15ª edição do Circuito Junino, aqui em Rio Branco.
O público compareceu e lotou as arquibancadas para a última noite da 15ª edição do tradicional Circuito Junino, realizado no estacionamento do estádio Arena da Floresta pela Prefeitura de Rio Branco. Muita música embalou a festa antes da entrada das quadrilhas juninas. A praça de alimentação com os feirantes da economia solidária permaneceu lotada durante todo o evento. Durante os 4 dias de festa, 7 quadrilhas juninas se apresentaram com muitas cores, temas e entusiasmo que alegraram a população. Durante as apresentações, os jurados ficaram atentos a cada detalhe. As quadrilhas juninas brilharam e encantaram o público durante as apresentações. E com o tema Devida à Sua Imaginação e com um enredo repleto de bonecos e bonecas de pano, a quadrilha junina Matutos na Roça da região da Baixada da Sobral foi a grande campeã do 15º Circuito Junino de Rio Branco. Além de ganhar uma premiação em dinheiro de aproximadamente R$13 mil, o grupo irá apresentar o Acre no Circuito Nacional em Brasília no mês de agosto. Jornal do Acre, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.